Fala, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui no nosso estúdio gravando aqui os 30 dias de desafios de oração para casais, e o Senhor tem movido poderosamente o nosso coração e nós temos vivido assim testemunhos poderosos. Se você ainda não entrou no desafio de 30 dias de oração para casais, aliás, eu não vou nem te perguntar se você ainda não entrou. A minha pergunta é: como está o seu casamento? Sabe, todas as vezes que você quiser lutar pelo seu casamento, isso exige posicionamento. E nós, às vezes, não sabemos como é que nós vamos nos posicionar para salvar o nosso casamento. Queridos, não comece sem oração. Você não pode começar a desejar salvar o seu casamento sem orar, sem Deus mostrar para você como e em que área do casamento você precisa lutar, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre os papéis dos cônjuges no casamento, tá bom? Os papéis dos cônjuges no casamento. Para você entender, o casamento é uma ideia original de Deus, tá bom? Quando Deus criou o homem, né? Quando ele fez o homem, ele fez para um propósito. Quando ele fez a mulher, ele fez para outro propósito. A Bíblia diz que Deus criou o homem, macho e fêmea os fez. A palavra fazer aqui é yatzar, né? Que quer dizer construir, dar forma. Então Deus cria um homem espiritual, tá bom? E coloca dentro do macho. Deus cria esse mesmo homem espiritual, Deus coloca dentro da mulher. O que difere é o propósito, né? O invólucro, o corpo, né? A casa que cada um tem. Então, a mulher, ela foi feita dentro das características femininas e o homem dentro das características masculinas. Macho e fêmea, cada um para cumprir o seu propósito. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que formou Deus o homem. No capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden. Éden quer dizer presença, tá? Então, esse homem, ele precisa estar na presença de Deus. Então, eu falo do homem aqui. Esse homem precisa estar na presença de Deus. Depois que Deus colocou esse homem no jardim, a Bíblia diz que Deus deu a ele qual seria a sua função no jardim. Aí o texto diz, para cultivar. A palavra cultivar é melhorar tudo à sua volta, é potencializar tudo. Esse é o papel do homem no casamento. Depois Deus disse, e proteger. Então esse homem, ele tem que proteger o jardim, proteger a sua casa, ser provedor da casa. Deus dá a este homem princípios, decretos da eternidade. Esse homem carrega a palavra de Deus. Esse homem, ele tem as revelações da palavra de Deus, tá bom? Depois que Deus cria esse homem, a Bíblia diz em Gênesis 2:18, não é bom que esse homem esteja só. Então, se Deus está dizendo que não é bom, então não é bom, né? Então Deus vai fazer a mulher. E quando Deus vai fazer a mulher, Deus fala como que ele vai fazer a mulher. Farei uma ajudadora, uma adjuntora. A mulher na vida do marido, ela tem o papel do Espírito Santo na vida de todo cristão, tá bom? Então você olha para o Espírito Santo e você vê qual é a sua função. Agora, quando nós falamos, né, o apóstolo Paulo, ele escreve em Efésios, capítulo de número 5, tá bom? Efésios, capítulo de número 5, tá aqui, versículo de número 22, o texto diz assim, olha, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. E aí o texto é assim, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Então aqui o apóstolo Paulo está especificando o papel da mulher na vida do homem. Ela aqui, né, no versículo de número 22, diz, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Sujeitai-vos aqui é a palavra para submissão, né? Submissão, debaixo de uma missão. A mulher, ela tem uma missão na vida do marido. Qual que é a missão, pastor? A mulher na vida do marido, ela não está para apontar uma nova visão, porque senão nós temos uma divisão. O homem com uma visão e a mulher com outra
visão. Então, ela não está para falar para o homem para onde ele deve ir, mas ela está para perguntar para onde ele quer ir, para onde ele está olhando. Então, esse é o papel na vida da mulher, apoiar o marido, impulsionar o marido, né? Então, ela faz isso. Alguém vai dizer, isso é machismo, pastor? Não, não é, é o papel, é o que Deus estabeleceu na sua palavra, tá bom? Desde o princípio ele fez uma adjuntora, uma ajudadora, alguém que estivesse diante dele como ele, né? Que correspondesse a ele, tá bom? E aí quando nós olhamos para, aqui tem aí como nós vamos falar dos homens, aqui é muito importante você entender isso. O Espírito Santo, ele não pode ajudar ninguém que não saiba para onde está indo. O Espírito Santo, ele é ajudador parácletos, é alguém que está ao lado, ele está esperando você definir uma visão. Deus te deu um propósito, você precisa ter claro esse propósito. Se você não tem claro o propósito de Deus para a sua vida, a direção para onde Deus está enviando você, você inutiliza a vida a presença do Espírito Santo na sua vida, assim também como o homem inutiliza a presença da mulher na sua vida. Então o homem, ele precisa ter uma visão clara, ele precisa saber para onde ele está indo e apontar para a mulher aonde ele quer chegar, e essa mulher, dentro do seu papel, da sua missão, irá apoiá-lo. Agora o versículo de número 25 diz assim, de Efésios 5, tá? Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você percebe que tanto para a mulher quanto para o homem, a assimilação, né, o parâmetro do cumprimento do ministério, das suas funções, se baseia no comportamento para a mulher da igreja e para o homem no comportamento de Cristo. Então é muito interessante você entender que a igreja que se sujeita a Cristo, se sujeita a ela por causa do amor dele por ela e do sacrifício, um amor sacrificial. Então quando um homem, ele ama uma mulher e ele mostra esse amor sacrificial, essa mulher nunca vai ter problema em se submeter a ele, tá bom? Né? Às vezes aparecem casais para nós aconselharmos e eu pergunto para a mulher, você tem algum problema em se submeter a Cristo? E ela fala, não, pastor, nenhum problema. Eu falo, como é que você está com problema para se submeter ao seu marido? E ela fala, pastor, mas a Cristo é uma coisa. Só que eu falo, o texto diz, da mesma forma a mulher deve se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo. Então eu acho que deve haver aí uma cumplicidade. O homem precisa cumprir esse versículo de número 25 de forma cabal, né, de forma integral. Ele precisa amar a esposa de forma sacrificial. Tem homens que amam apenas no eros, atração física, apenas no filéu, amor de amigo, apenas no história, amor de irmão, mas não ama incondicionalmente, tá bom? Tem um vídeo que eu falei sobre o dia que Deus falou comigo, Elias, vai lá na casa do seu amigo Zé, porque eu precisava ir na casa do meu amigo Zé, porque eu precisava aprender como que eu deveria amar incondicionalmente a minha esposa através do meu amigo Zé. Se eu não conseguia aprender com Cristo, então eu fui aprender com meu amigo Zé, e quando eu cheguei na casa dele, tubos de oxigênio, né, ao lado da cama, assim, cara, e esse cara, ele me pegou e disse, pastor, vem cá ver a razão da minha vida aqui na terra. Eu falei, pois não, meu querido. Ele me levou ao quarto. A mulher, ela apenas mexia os olhos, e ele pegava na mão dela, fazendo elogios a ela e tal, e o Senhor falou comigo, tá vendo por que eu falei pra você vir aqui na casa do seu amigo Zé? Porque o seu amigo Zé sabe o que é amar incondicionalmente a sua esposa. E eu saí de lá com uma lição muito grande, que eu preciso amar a minha esposa incondicionalmente, preciso amá-la como Cristo amou a igreja, tá bom? Aí o texto é assim, vós maridos amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então é um amor sacrificial, um amor de entrega. E aí o texto diz que a forma como o marido ama a esposa, da mesma forma como Cristo amou a igreja, ele gera na vida da esposa, Cristo gerou na vida da igreja, né? O texto diz assim, santificação, purificando-a com a lavagem da palavra, tá? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como amam o seu próprio corpo.
quem ama a mulher, ama a si mesmo. Eu me lembro de um dia em que eu estava indo, é costume meu como pastor buscar pessoas nas suas casas, trazer para a igreja, e eu estava indo e eu deparei com uma cena terrível, né? Eu vi um grande amigo meu, ele num terno, todo bem equipado, todo bem arrumado, e eu vi a esposa atrás, cara, puxando 5 filhos, e eu parei o carro, eu falei, cara, quem é aquela mulher lá atrás? Ele falou, rapaz, é minha esposa. Eu falei, meu irmão, pega 3 daqueles filhos lá, coloca no braço e ajuda ela, vaso. Sabe, o cara pastor, indo pra igreja, todo, né, todo bem vestido, e a esposa atrás puxando 5 filhos. Então, sabe, essas coisas que mostram, né? Às vezes nós estamos querendo cumprir coisas que a Bíblia manda e deixamos, né, os da família desamparado. A Bíblia diz que se nós não atentarmos para a família, nós cometemos o pior pecado de todos, sabe? Então nós precisamos cuidar bem da nossa esposa, e para isso cada um precisa definir bem os seus papéis. Tanto a esposa precisa saber qual é o seu papel dentro do casamento, como também o marido precisa saber, e cada um decidir cumprir as suas funções, né, o seu ministério dentro do casamento. Beleza, família? Então esse é o vídeo de hoje. Esse vídeo faz parte da tarefa do desafio de 30 dias de oração para casais, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no nosso curso para casais, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, e eu espero você lá, tá bom? Pastor, mas dá para começar quando quiser? Quando quiser. Você entrou na plataforma, você já pode acessar a plataforma, chamar a sua esposa ou o seu esposo e falar para ele, falar, olha, bora entrar nesse desafio aqui com o pastor Elias Apelles, vamos salvar a nossa casa, vamos salvar a nossa família, o nosso casamento. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, tá bom? E você estará ajudando o ministério do pastor Elias Apelles, ajudar o pastor Elias a salvar famílias. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!